Boa noite, irmãos e irmãs. É sempre muito gratificante renovar esse encontro nessa casa com vocês. E eu gosto sempre de começar o estudo agradecendo aos mentores espirituais da casa e à direção da casa a oportunidade que me dão de realizar esse trabalho, porque nós espíritas sabemos que somente através do trabalho nós conseguimos conquistar o nosso progresso. O trabalho é a ferramenta que a providência disponibiliza para nós, para que a gente construa o nosso progresso espiritual. Bem, eu, quando a casa não me solicita um tema determinado, eu procuro sempre escolher um tema que eu observe que seja do interesse das pessoas, que as pessoas estão falando muito daquilo, estão fazendo perguntas, então eu pego um tema desses e analiso como o Espiritismo vê esse tema. Eu trouxe para vocês hoje o tema felicidade. Vamos pensar um pouquinho sobre felicidade. Porque as pessoas atualmente, a mim me parece, que estão colocando a felicidade como o objetivo primordial da vida, não é? A felicidade, aquela felicidade que o dicionário define como estado de satisfação plena, estado de contentamento. E como as pessoas hoje são muito imediatistas, elas querem ser felizes, conquistar tudo, satisfazer todos os seus desejos de pronto, já, não é? Hoje as pessoas querem tudo para imediatamente. Então nós vamos ver como é que o Espiritismo analisa felicidade. Felicidade no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 5, que é aquele capítulo que fala da bem-aventurança que Jesus colocou da seguinte maneira: bem-aventurados os aflitos. É aquele capítulo em que ele nos mostra, ele já nos dá ideia da doutrina espírita, não é? Porque falar bem-aventurado os aflitos, só mesmo através dos conhecimentos que a doutrina nos trouxe, é que a gente pode concordar com essa afirmação. Como entender bem-aventurado, quer dizer, feliz, alguém que está vivendo uma aflição. Então, esse capítulo, ele tem inúmeros itens que nos mostram por que o sofrimento existe na nossa encarnação. Então, eu escolhi desse capítulo o item 20, que é a felicidade não é deste mundo. Então, para nós espíritas, essa afirmação, a felicidade não é deste mundo, está bem explicada, logicamente explicada. Uma vez que, quando a gente assim, estuda o Evangelho, vai lá naquele capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai, ali o Evangelho nos mostra as classificações dos mundos, né? E nessa classificação, cada mundo tem as suas características próprias. Então, é próprio nós que conhecemos as características do mundo que nós estamos encarnados, que é um mundo de expiação e prova, a gente sabe que realmente, encarnados no mundo de expiação e prova, nós jamais poderemos ter essa felicidade que as pessoas pretendem, aquela felicidade plena. Por quê? Porque as características do mundo de expiação e provas são exatamente predominância do mal e conviver com as intempéries da natureza. Exatamente características que se definem em sofrimento, não é? Então, exatamente porque nós ainda somos espíritos em condição de resgate, é muito comum, o Evangelho nos fala desse item, que é muito comum e corriqueiro a gente encontrar, mesmo diante daquelas condições
rigorosamente apropriadas à satisfação de todos os desejos, aquilo que a gente considera estritamente necessário à felicidade, a gente encontrará ainda ao lado dessas situações muito sofrimento. É exatamente aquilo que a gente vê. Quantas pessoas a nosso redor nós observamos que tem tudo o que se pode desejar, todas aquelas condições que a gente julga necessárias para a felicidade. Eles têm bens materiais, eles têm saúde, eles têm até beleza física e, no entanto, têm muitas vezes grandes sofrimentos. Isso é exatamente porque nós todos estamos aqui encarnados a fim de resgatar débitos antigos. Então o Evangelho, nesse item, ele fala da fortuna material. Então, falando dessa fortuna material, que é o que grande parte das pessoas ambiciona, não é? É tão comum a gente ver as pessoas numa luta insana pela conquista dos bens materiais, muitas vezes sacrificando aqueles momentos do sentimento, os momentos da convivência com a família, ficam em segundo plano em função dessa conquista dos bens materiais. Então o Evangelho fala que nessa fortuna material, cada um na sua encarnação, cada um tem uma determinada cota de trabalho e sofrimento. Quando nós encarnamos, no nosso planejamento reencarnatório vem planejado a cota que nós teremos de trabalho e a cota que nós teremos de sofrimento. É exatamente por esse planejamento que não pode haver uma distribuição equitativa de riqueza. Aqueles regimes políticos que pretenderam igualdade de riqueza, igualdade de bens materiais para todos daquela sociedade, esses regimes foram fadados ao fracasso, caíram um a um. Porque o socialismo que se possa pretender e que um dia reinará sim no planeta é aquele socialismo pregado por Leon Denis naquele livro dele, Socialismo e Espiritismo, que é um socialismo baseado exclusivamente na fraternidade. Os bens serão divididos de acordo com o que é necessário a cada um. Bem, então o Evangelho, nesse item, ele coloca até felicidade como utopia, quer dizer, utopia o que é? É ilusão. Na Terra nós teremos momentos de felicidade, mas nunca uma felicidade completa e duradoura. Ela será sempre uma coisa efêmera. O Livro dos Espíritos, lá naquele final, quando ele trata das penas e gozos futuros, ele tem um capítulo sobre felicidade relativa. Está na pergunta 920, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: pode o homem gozar felicidade completa na Terra? E os espíritos superiores dão uma resposta taxativa, sintética: não. A vida lhes foi dada como expiação ou prova. Agora, depende de cada um suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E o Evangelho, a respeito dessa postura de que cada um pode suavizar seus males, tem aquele item, o bem e o mal sofrer, não é? Bem sofrer é exatamente aquele sofrimento que a gente enfrenta com resignação, com compreensão. E o mal sofrer é aquele sofrimento que você sabe que vai ter que passar por ele, mas passa se lamentando, se revoltando e que não terá nenhum
valor no cômputo dos seus créditos. Bem, então, sobre o título Felicidade e Infelicidade Relativa, o Livro dos Espíritos aprofunda essa questão na pergunta 921, não é propriamente na resposta dos Espíritos, mas no comentário de Kardec. Ele diz o seguinte, que o homem só terá condições de entender o que é a felicidade relativa quando ele focar na eternidade, quando ele se focar na eternidade, quando ele passar a ver a vida corporal, como ele diz até assim, como uma pequena viagem em que ele se hospeda numa hospedaria de má qualidade. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa viagem pela eternidade. No momento, encarnados no planeta de expiação e provas, nós estamos hospedados numa hospedaria de má qualidade. Mas nós não temos que nos focar nesse momento, nessa encarnação. Isso é passageiro, é apenas uma estação da grande viagem. Nós temos que focar a nossa perspectiva na eternidade. A gente tem que passar a ver, a sentir e a pensar, raciocinar em termos de eternidade. E, gente, isso faz toda a diferença na vida da gente. Quando a gente passa a não se preocupar tanto com esta vida presente, quando a gente passa a encarar esta vida como uma passagem, que a verdadeira vida é a vida espiritual, isso faz toda a diferença na nossa vida atual. Faz toda a diferença nas nossas posturas, na maneira de nós encararmos o sofrimento, na maneira de nós vivenciarmos os nossos problemas. Bem, considerando então felicidade relativa, os espíritos superiores estabelecem o que seja a posse dos bens materiais e a posse do que seja a parte moral. Então eles consideram o seguinte, na vida material eles consideram como sendo felicidade relativa a posse do necessário, aquilo que realmente é imprescindível, é indispensável ao nosso viver. E com relação à vida moral, o Evangelho considera como felicidade relativa a consciência tranquila e a confiança no futuro. Bem, é bom lembrar que quando a gente fala em posse do necessário ser aquilo que nos dá a felicidade relativa, a gente tem que lembrar que o mínimo necessário de cada um tem relação com o seu planejamento reencarnatório, tem relação com aqueles resgates que ele precisa fazer, tem relação com os desvios de comportamento que nós tivemos nas encarnações anteriores, que vão nos fazer, nessa existência, ter determinadas limitações de recursos materiais. Exatamente por isso que existe a prova da riqueza e a da pobreza, não é? Por isso não há jamais a possibilidade de uma distribuição de riqueza igual para todo mundo, porque cada um tem a necessidade de ter determinada cota de bem material de acordo com o que ele planejou para a sua encarnação. Inclusive, quando a gente fala em prova de riqueza e prova de miséria, eu gosto sempre de lembrar que a prova da riqueza é mais difícil de ser cumprida do que a prova da miséria. É uma prova mais dura, mais difícil, porque a prova da miséria, a gente está ali na miséria e com toda certeza vai receber ajuda, de alguma parte vai chegar ajuda. Agora, quem vem talhado para a prova da riqueza, ele vai receber tentação, ele vai enfrentar os arrastamentos.
os arrastamentos da ambição, os arrastamentos da vaidade, da cobiça. Então, é uma prova muito difícil. Quando aí, essa questão também que o Livro dos Espíritos abordou do mínimo necessário. Quando a gente fala em mínimo necessário, a gente remete o nosso raciocínio ao necessário e ao supérfluo, não é? Isso aí tem a ver com as expectativas de cada um. Quem é muito rico tem uma expectativa de um mínimo necessário muito mais, não é, mais cheio de necessidades do que quem já está numa prova de miséria. Outra coisa também, o Livro dos Espíritos compara o selvagem com o civilizado. O selvagem, por não ter raciocínio, ele não tem tantas expectativas. Então, esse mínimo necessário que o Livro dos Espíritos fala e que o Evangelho também fala, ele varia muito de acordo com as expectativas de cada um. Na pergunta 930 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores abordam, e Kardec também no seu comentário reforça, que a sociedade que nós vivemos é muito cheia de preconceitos, é muito cheia de padrões de comportamento, e que as pessoas, ainda pela insegurança comum ao ser humano, as pessoas têm necessidade de serem aprovadas pelo grupo social, de serem aceitas pelo grupo social. Então, as pessoas ficam muito subordinadas a esses padrões sociais, a esses padrões que a sociedade nos impõe. E são padrões que estimulam a vaidade e estimulam a ambição também. Então, o que acontece? Os padrões nos levam a ter expectativas de supérfluo. Eu costumo exemplificar de uma forma muito fácil. Eu moro ali na Rua Camarões também. O condomínio tem 4 prédios. É um lugar que hoje é um lugar relativamente tranquilo. Já foi horrível, já foi um lugar muito desvalorizado, porque era perto de favela. Hoje esse problema desapareceu. Mas os apartamentos são apartamentos muito simples. As plantas boas e, vamos dizer assim, apartamentos de 2 quartos, apartamentos grandes, mas tudo muito simples. Não tem uma varanda, não tem essas coisas que foram sendo incorporadas às construções modernas. Agora, você chega na minha janela e olha para o estacionamento e vê os carros. São carrões. Carrões. Por quê? É a necessidade que a criatura tem de exibir o status. Então, quando ela senta naquele carro e ganha a linha amarela, ninguém sabe do buraco que ela saiu. Ela é uma pessoa de status. Ela está... Olha, gente, se vocês chegarem na minha casa e olharem os carros, é um exemplo de como os padrões sociais forçam a criatura a ter expectativa que muitas vezes ela empenha a alma para poder satisfazer aquela necessidade que não é na realidade uma necessidade. Então, encerrando esse título, o Livro dos Espíritos, no comentário da pergunta 933, Kardec faz uma afirmação muito importante. Olha só, a infelicidade decorre da vaidade e da ambição. O homem se sente infeliz porque não pode satisfazer os apetites da ambição e da vaidade. Quem não valoriza o supérfluo é feliz com aquilo que lhe cabe. Então, o homem civilizado, você vê, ele tem outras expectativas que o selvagem não tem. Por quê? Porque ele já sabe procurar, o raciocínio dá a ele condições de ter outras expectativas. Agora, ele não usa esse raciocínio para explorar a
condição que o sentimento lhe dá de saber que ele também pode ter esperança no futuro para conquistar aquilo que ele no momento não tem. Ele pura e simplesmente, ele se angustia porque não tem. Toda vez que eu pego um tema para fazer um estudo, eu gosto sempre de consultar o instrutor espiritual Hamed. De um modo geral, eu vou lá no Renovando Atitude. Então ele diz o seguinte: ser feliz não depende das circunstâncias, mas de uma atitude diante das tarefas que nós viemos desempenhar na Terra. Querer assumir responsabilidades sobre atitudes que cabem aos outros. Isso é muito comum entre pais e filhos, não é? A gente querer vivenciar aquilo que o filho tem que vivenciar, assumir deveres que não são nossos. E isso muitas vezes nos causa infelicidade. E causa infelicidade a nós e aos que nos cercam, porque nós estamos desrespeitando o livre-arbítrio do nosso semelhante. Outra atitude que é muito comum a gente ter e que forçosamente gera insatisfação para nós é a gente investir a nossa felicidade nas atitudes dos outros. A gente esperar que o outro nos faça feliz. A gente tem que viver as nossas atitudes. A felicidade depende sempre das nossas atitudes. Quem coloca a sua felicidade na atitude do outro, na expectativa de que o outro lhe dê felicidade, está afadado às decepções. Então ele diz que sucesso e fracasso são sempre consequência de atitudes nossas. Nós não podemos jogar sucesso e fracasso à conta das atitudes dos outros em relação a nós. Agora, eu fui também ver em Joana de Ângeles, porque ela fala como ela analisa a felicidade. A felicidade possível é a relativa e está ao alcance de todos os indivíduos, desde que aceite os acontecimentos como eles se apresentam. Eles são heranças do passado, manifestações kármicas que devem ser enfrentadas naturalmente. Então, a gente analisando essa colocação de Joana, a autora fala em aceitação. Olha só, a felicidade vem do fato de você aceitar. Mas não é uma aceitação passiva. É o que ela chama de aceitação dinâmica, porque é aquela aceitação que você tem a obrigação de modificar a luta, de modificar o problema. Então, ela fala que são manifestações kármicas. Quando eu uso ou algum autor faz com que venha à tona essa expressão manifestação kármica, eu gosto sempre de esclarecer bem o significado da palavra karma. Karma são dois tipos de acontecimento: karmas negativos e karmas positivos. Karmas positivos são os fatos que os créditos que nós trazemos para a nossa encarnação. Aquilo que nós fizemos de bom e que vão contar a nosso favor. É aquilo que nós vamos receber de bom. E os karmas negativos são os nossos débitos, aquilo que nós temos que resgatar. Agora, gosto sempre de chamar a atenção que o karma negativo não é aquele saco de sofrimento que a gente vai botar nas costas e carregar pela vida toda. Porque muita gente diz assim: não faz nada para modificar o sofrimento, não faz nada para modificar. É meu karma, então tem que carregar. Não é assim. O karma é exatamente, quando ele é negativo, que ele vem sobre a forma de sofrimento, ele vem exatamente para que você modifique a situação. É aquela colocação de Paulo
Não vos conformeis com esse mundo, mas antes analisai e procurai descobrir o que a providência quer a vosso respeito. O que ele está querendo dizer com isso? O que a providência quer a nosso respeito? Que a gente chegue à perfeição, não é? Para a gente chegar à perfeição, a gente tem que analisar o que a gente tem que modificar. Não é ficando passivo em relação ao sofrimento. É olhar o sofrimento e perguntar assim: o que essa dor está querendo me dizer? O que eu errei que eu agora tenho que corrigir? Então, sabemos que não existe fatalidade. Tudo que nos chega tem uma razão de ser. A única fatalidade que existe é exatamente que nós um dia chegaremos à perfeição. E quando chegaremos à perfeição, aí sim chegaremos à felicidade total, né? Porque seremos espíritos depurados. Bom, nessa caminhada que nós estamos, as alegrias se sucedem às tristezas, a enfermidade se sucede à saúde. Então, há sempre alternância de situação. A resolução de ser feliz vence os sofrimentos, vence o karma negativo através das nossas ações no bem. Quando a gente enfrenta o problema agindo no bem, a gente vence, a gente transforma o karma negativo, a gente transforma o sofrimento em benefício a nosso favor. Olha a mensagem que o nosso irmão leu hoje a respeito das contendas, não é? Dessas pessoas que tudo causam problemas, só vem problemas e tudo. Em tudo procuram um motivo para discussão. Essas pessoas não progridem em hipótese alguma, porque elas não veem o lado bom das coisas. Então, não vendo o lado bom, elas não agem no bem. E agir no bem modifica o nosso débito. Por isso Pedro disse: um gesto de amor transforma uma multidão de pecados, não é? Exatamente a ação no bem, a prática do amor é que vai nos levar a chegar a esse estado de felicidade relativa. A gente vive numa sociedade que a posse dos bens, o apego, o valor que as pessoas dão às aparências, levam as criaturas a considerar como valores básicos para a felicidade esses bens materiais. E essas criaturas se empenham desesperadamente na luta para conquistar esses valores, muitas vezes em prejuízo daquelas finalidades da nossa existência, que são as finalidades exatamente da cultura do espírito, da cultura do sentimento. Eu já falei até anteriormente quantas vezes os pais perdem a oportunidade de vivenciar momentos com os filhos, de participar da educação dos filhos, de influir, não é, com o seu exemplo na formação da personalidade do filho, porque ele está empenhado de manhã até de noite no trabalho, porque ele quer trocar o carro, ele quer um apartamento melhor. Ele faz tudo isso achando que está dando melhor à sua família. Mas o que é isso? É uma postura errada da sociedade que valoriza exatamente o que é material. Quando a gente passa a valorizar a vida espiritual, a gente passa a dar valor ao sentimento, a gente vai se contentar muito mais facilmente com aquilo que a gente tem. Então, nesse item 20, o Evangelho fala, aliás, é um consolo, que se há os mundos de expiação e provas, muito evidentemente há aqueles mundos felizes, aqueles mundos onde vivem os espíritos puros, que a gente conhece bem lá no capítulo Há Muitas Moradas na Casa dos Pais. Então,
é um consolo a gente saber que um dia a Terra vai deixar de ser um mundo de expiação e provas. O Evangelho, nesse item 20, diz o seguinte: a Terra não está destinada a ser sempre uma penitenciária. Então, o Evangelho fala que pelo progresso que já foi realizado, a gente pode até imaginar o progresso futuro. E falando em progresso, a gente observa a nossa volta e a gente sente que há um progresso, sim, muito grande, apesar do pessimismo de muitas pessoas que alardeiam que está tudo pior, que o mal está vencendo. Não é isso que está acontecendo. Quem tem a minha idade, gente, 76 anos, tive a oportunidade de observar uma humanidade bem diferente da que eu vejo hoje. O ser humano de hoje, ele é muito melhor do que o ser humano da minha infância, da minha juventude. Hoje há muito mais solidariedade, independente de religião. Hoje há muitas preocupações que o ser humano daquela época não tinha. Preocupações que denotam uma evolução do ser humano. A gente sabe que o progresso intelectual, ele está avançadíssimo. E ele vem em primeiro lugar sempre. Por quê? Primeiro porque ele é mais fácil. É muito mais fácil progredir intelectualmente pela aquisição do conhecimento do que progredir moralmente, porque aí tem que haver a mudança de comportamento, tem que haver o progresso daquele espírito. Agora, todo esse planejamento do progresso intelectual é baseado, é oriundo do plano espiritual. O próprio progresso intelectual, o progresso tecnológico que nós contamos hoje, ele é planejado pela espiritualidade. E ele é planejado sempre com vistas ao progresso espiritual da humanidade. Vou dar só um exemplo rapidinho. A medicina hoje tem um avanço enorme, não é? Consegue-se hoje coisas que, quando eu fui nova, nem se pensava que fosse possível. O avanço é tão grande que a longevidade do ser humano aumentou muito, não é? Ela que era de 50 anos, hoje já é de 80, daqui a pouco vai ser de 100. Por que eu digo que isso tudo é planejado com vistas ao progresso do espírito? Porque, olha só, antigamente, quando o espírito, no plano espiritual, fazia seu planejamento reencarnatório, ele planejava uma encarnação para os 50 anos, que era a vida que existia na Terra. Quem for planejar já para o meio do século XXI, já vai planejar para uma encarnação de 100 anos. Ele vai poder, numa encarnação só, evoluir muito mais. Então, o próprio progresso intelectual, o progresso tecnológico, eles existem em função do progresso do espírito. Bem, é preciso a gente também, para ser feliz, deixar de se preocupar com os outros. Isso é Hamed que diz. E apesar do título do item que eu coloquei para vocês, que o Evangelho diz, a felicidade não é deste mundo, Hamed faz questão de dizer assim: o destino do ser humano é ser feliz. Agora, é um ser feliz gozando de uma felicidade relativa, né? A felicidade chega com o progresso do espírito. E com o progresso, cada um constrói o seu, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. É preciso ele dar alguns passos, deixar de lado a nossa preocupação com os outros
identificar como é que nós percebemos os fatos, como é que nós percebemos a vida de acordo com as nossas possibilidades. Isso vai evitar que a gente queira se tornar uma pessoa que a gente não é. A gente tem que aprender a ser aquilo que a gente é. A gente tem que aprender a se aceitar como a gente é, com as nossas limitações e com as nossas possibilidades. Porque quando a gente não se aceita como é, a gente começa a querer ser que nem aqueles modelos que a sociedade nos mostra, e isso o que acontece? Isso vai gerar a hipocrisia. A criatura vai passar a vestir uma máscara e desempenhar um papel que não é o que na realidade ela é. No Evangelho tem um item que é assim: afabilidade e doçura. Duas virtudes. Docilidade e afabilidade. O Espírito é Lázaro que faz essa análise dessas duas virtudes. E analisando essas duas virtudes, ele faz um libelo contra a hipocrisia. Porque exatamente é difícil ser afável, é difícil ser gentil, as criaturas se fingem. Então a gente tem que, para ser feliz, se aceitar como a gente é. Para a gente não ser obrigado a se fingir, a botar uma máscara e desempenhar um papel que não é na realidade nosso, que muitas vezes vai representar até uma violência para nós e vai nos levar à situação da hipocrisia. A gente vai viver um fingimento. Então, a felicidade não é a realização de todos os nossos desejos, mas é aquela noção de que nós podemos satisfazer as nossas possibilidades, desde o momento que a gente se aceite como a gente é. Bom, então, eu estou quase chegando ao fim. Eu vou terminar exatamente com o último parágrafo desse item do Evangelho. É o Espírito, é o Cardeal Madeleine, que no Evangelho fez a análise desse item: felicidade não é deste mundo. Ele diz o seguinte: conquista da felicidade não é meta de uma curta etapa, não é meta para uma existência. Conquista da felicidade é a meta da nossa caminhada no rumo da eternidade. É algo que a gente só vai realmente conquistar quando se chegar naquela posição de espírito já depurado. Bem, então, terminando o Evangelho, ele diz o seguinte, ele faz uma proposta: que cada um de vós se despoje do homem velho. Então, eu vou terminar, e quando eu termino, eu faço uma síntese do estudo, para a gente, quando chegar em casa, pensar assim: eu fui lá no grupo espírita, escutei a Fausta, ela falou, o que ficou de tudo aquilo que ela falou? Então, nós vamos começar com a nossa síntese, querendo fazer uma pergunta: quem é o homem velho que o Cardeal Madeleine manda que a gente se despoje do homem velho? O homem velho é esse homem aferrado ao que é material. É aquele homem que está preso a tudo que se refere à vida material. É aquele homem que ainda não dá o devido valor à vida futura. É aquele homem que ainda não sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual. Emmanuel tem uma colocação muito interessante sobre esse homem velho e o homem novo, em que ele diz que quando estivesse chegando a proximidade da transformação do planeta, de expiação e provas para planeta regenerado, haveria na Terra a convivência de duas gerações.
a geração do homem novo, que estava chegando para mudar o planeta, e o homem velho, que ainda estava aferrado àqueles ranços que o que é material prendem a criatura. E nós, como estamos nos aproximando, estamos já vivenciando esse período de transição, nós estamos convivendo sim com duas gerações. Nós estamos vendo jovens com propostas completamente inovadoras no sentido moral. Jovem, repara bem, como tudo que se descobre de mal feito, agora vou falar que nem a presidente, de mal feito, né? É o jovem que descobre. É um delegado jovem, é um juiz jovem, entende? Aí vem o velho que ainda está ferrado e abafa, e não deixa o negócio para frente. Então, olha só, são as duas gerações morais convivendo. Esses espíritos novos, que vêm imbuídos de outros propósitos, são privilegiados? Foram criados espíritos superiores? Não. São espíritos que fizeram a caminhada, essa caminhada que nós estamos fazendo, e hoje estão num degrau superior. Então, eles estão encarnando não só como uma inteligência muito mais brilhante da minha geração. Olha como eles mexem com a criança pequititinha, mexe no computador. Um velho não mexe assim, não é? Eles já vêm talhados para o progresso, tanto o progresso intelectual, tecnológico, como o progresso moral. A criança hoje se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com o cuidado com o animal. Ela é uma criança diferente. No meu tempo de criança, os meninos matavam um passarinho com a tiradeira. Hoje, eles cuidam, eles botam ração para o bicho de rua. Então, são as duas gerações convivendo. Bom, então é preciso que a gente se avalie sempre, para que a gente veja em que nós podemos contribuir para apressar essa chegada do planeta à regeneração. Quando Jesus veio e disse que veio implantar o amor para transformar a terra no reino dos céus, a habitação de espíritos superiores, ele estava falando já no período da regeneração. Então, nós estamos encarnados aqui, agora, não é por acaso. É porque nós temos condição de contribuir. Então, nós temos que nos avaliar e ver em que nós podemos contribuir. Por exemplo, a minha geração, que já tem muita idade, que está lá no espírito velho, o que nós temos que nos modificar para dar a nossa contribuição ainda nessa encarnação? Então, é muito importante a gente ter essa noção da participação. A encarnação tem dois grandes objetivos. O primeiro é o progresso do espírito, fazer seus resgates para progredir. E o segundo é, progredindo, contribuir com a obra da criação. Porque se eu progredo, a sociedade progride, a humanidade progride. Então, é nossa obrigação contribuir. O instrutor espiritual, Cardeal Madalene, ele nos convoca no final desse item, a felicidade não é desse mundo, que a gente possa preparar para as gerações futuras um mundo onde felicidade não seja uma palavra vã. Quer dizer, a gente dar a nossa parte para preparar um mundo melhor para as gerações futuras. Então, gente, a doutrina nos dá todo esse conhecimento. Nos dá o conhecimento da transição que nós estamos vivendo. Nos dá os conhecimentos dos princípios, de como as coisas funcionam. Então, nós levamos sobre as pessoas que não são espíritas uma grande vantagem. Não é privilégio, não. Se nós hoje temos esse conhecimento, é porque nós já fizemos caminhadas e caminhadas aí para trás, onde nós adquirimos essa experiência que nos trouxe hoje aqui. Então, é a hora de nós
darmos a nossa contribuição. E na hora de dar contribuição, muito melhor do que com palavras, é a gente dar a nossa contribuição com o nosso exemplo. O exemplo de equilíbrio, de paz, entende? De seriedade, de fraternidade, de prática da caridade. Caridade, sobretudo, nesse momento que o planeta está vivendo, em que as transformações estão gerando muita violência. A caridade com aqueles que erram é muito importante nesse momento, para não acirrar os espíritos que querem continuar a perturbar a Terra. Então, gente, vamos olhar para dentro de nós e ver em que nós podemos contribuir e fazer a nossa parte. Isso aí vai nos tornar extremamente felizes, que nós estaremos aceitando a nossa parte. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe todos e que, voltando aos lares de vocês, vocês possam distribuir em casa esses fluidos que vocês receberam aqui nesse ambiente de tanta fraternidade. Muito obrigada, fiquem com Deus.